não tem como a gente falar de liderança sem olhar Jesus Cristo, que é o maior líder que existiu. Aqueles grandes líderes inspiram as pessoas a confiarem nelas mesmas. Para poder entender dos outros, a gente tem que estar alinhado com nós mesmos. Deus é tão perfeito na criação que deu 2 ouvidos e uma boca. Porque para nós mais escutarmos do que falarmos. Em determinados momentos é mais importante escutar do que falar. Ter esse sentimento de dono, né? Que a gente está construindo algo, não é só a pessoa estar ali construindo, ser meu funcionário, né? Meu colaborador. Ele faz parte daquela construção, daquele objetivo, né? Eu vejo que um grande desafio hoje na gestão de algumas empresas está no próprio dono da empresa. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Lamparina Cast. Estamos no 40º episódio e esse episódio a gente vai estar falando a respeito da liderança, os princípios para a gente poder ter êxito na nossa empresa, nos nossos empreendimentos. Esse é o Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, aperta no sininho para receber as notificações, para sempre quando a gente mandar um novo episódio, algum vídeo, você receber em primeira mão. Eu sou o Vitor Mesquita, violeiro, estou aqui com o Fábio Gabriel, o outro host aqui do podcast Lamparina, mestre em jiu-jitsu, né? Estou aqui com o grande Vitor Mesquita, um grande produtor audiovisual também, conjunto aqui, fazendo esse trabalho aqui no Lamparina, e estamos com 40 episódios, quem diria, né, Vitor? Exatamente. Chegamos lá hoje, convidados mais que especiais no Lamparina Cast. A gente sempre fala que nossos convidados são sempre especiais, com assuntos especiais, né? Falando de gestão empresarial, falando de liderança, falando da cultura empresarial, e eles, os empresários na área de hotelaria, alimentícia, ecoturismo, senhor Felipe Oliveira Vilela, satisfação em tê-lo aqui no Lamparina Podcast. Wagner Pacheco, bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. Isso aí, para mim está sendo uma satisfação, uma alegria aqui receber o convite do meu amigo Fábio Gabriel para poder estar aqui presente nesse dia de hoje. Eu sou o Felipe, eu trabalho no ramo de hotelaria, trabalho no ramo de alimentício e também, mais recente, ecoturismo. Sou uma pessoa casada, tenho uma filha, a Lia, a filha de 2 anos de idade atualmente, e tem mais um que está aí no forno. É isso aí. Você vê que é gente como a gente, né? O importante é, nós aqui do Lamparina procuramos trazer pessoas, gente como a gente, né? Mas são empresários bem-sucedidos aqui em Brasília, e o nosso intuito aqui do Lamparina é trazer pessoas de Brasília onde que as pessoas possam servir como exemplo e falar, olha, ele é gente como a gente. É isso aí. Isso é importante, né, Vitor? Exatamente. Pessoas normais, né? Pessoas normais. A gente sempre gosta de falar assim, o liderança, né? A liderança empresarial, qual a sua importância de você ser um líder e ter sucesso? O que é ser líder, né? Olha, eu entendo assim, ser líder, a gente tem que primeiro, começando aqui esse podcast, não tem como a gente falar de liderança sem olhar Jesus Cristo, que é o maior líder que existiu aqui na Terra, é uma referência para nós que tratamos de liderança. Se a gente for ver Jesus Cristo, ele teve bastante, assim, era uma pessoa que deixou muitos exemplos, liderava pelo exemplo mesmo. Era uma pessoa humilde, uma pessoa simples, tem até aquela parte ali uma história, né, que a gente sabe, do ritual do lava-pés, onde ele uma pessoa que a gente sabe que é o próprio Deus aqui na Terra, e ele lavou os pés dos discípulos, formou 12 discípulos, lavou os pés num ato de humildade. A gente sabe que não precisava, mas fez para mostrar para a gente a importância de ser humilde, de ser uma pessoa simples. Então, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando para a gente que a liderança, ela vem também pela simplicidade, ela vem também pelo exemplo de fazer o que precisa ser feito no momento para mostrar para as pessoas como é que é. Quais as características, assim, Felipe, que a gente pode encontrar num líder? Wagner também, o que entendem assim? Porque às vezes a gente vê pessoas que se acham líderes, mas assim, acabam não exercendo à frente um trabalho de desenvolvimento perante aquelas pessoas que ele é líder, né? Felipe, eu queria me apresentar também. Eu trabalho com o Felipe, nós somos sócios aí nessa empreitada. A gente estava até comentando, é um número que a gente tem que ter certo agora, vou até pedir isso agora quando chegar lá. Nós estamos hoje com mais de 500 colaboradores. Excelente, ó, 500 colaboradores no assim, grupo de negócio. Isso falando diretamente, tem
as pessoas que trabalham com a gente indiretamente, né? Prestam serviço através de empresas terceirizadas. E liderança, o Felipe colocou muito bem. Nós somos de uma doutrina cristã, acreditamos que o Cristo veio para nos deixar ensinamentos de como conduzir todos os aspectos da nossa vida, né? E tratando da liderança empresarial, é algo que a gente tem colocado muito em pauta para desenvolver dentro do nosso negócio, é liderar com simplicidade, sabe? Liderar com humildade, que são ensinamentos que nós tivemos e entendemos que dessa forma a gente consegue colocar para a equipe que nós estamos abertos a escutá-los. Quem é humilde escuta, né? Então quem é simples quebra aquela barreira dos grandes executivos, aquelas coisas do terno e gravata, aquela coisa muito pesada que acaba afastando o seu colaborador. E normalmente aquilo que você busca em livros e tudo, não que não seja importante esse conhecimento, mas um colaborador seu, uma pessoa que está lá na base, que está lá vivendo o dia a dia e não tem a opção de poder chegar em você e te falar, opa, o que ele está vivenciando ali, você perde a oportunidade de saber mais sobre o seu negócio. Então hoje a gente está pautando nossa liderança, nós estamos nos tornando líderes cada dia mais próximos dos nossos colaboradores, de forma simples, fazendo uma forma integrada para trazer deles o conhecimento que a gente precisa do nosso negócio. Muita coisa é eles que sabem, não somos nós. Entendeu? Então hoje eu acho que a nossa principal é colocar na cultura da nossa empresa, inclusive dos nossos gerentes, as pessoas que exercem liderança também, liderar de uma forma simples e de uma forma humilde. É interessante você falou que eu vejo que um bom líder ele inspira as pessoas a confiar no líder, né? Aqueles grandes líderes inspiram as pessoas a confiarem nelas mesmas, né? Porque você precisa das pessoas que elas façam, né? As pessoas pegarem e confiar nos líderes especificamente, né? Você trazer a liderança, cada um daquele é um líder, né? Sim. Então é muito, muito interessante. Não é isso, Felipe? É isso mesmo. Eu vejo assim, um bom líder, ele tem que ter um tempo para ele mesmo. Acordar de manhã, refletir no dia, se planejar. Tem que ter um equilíbrio dentro dele, um bom senso, se concentrar nas coisas que precisam ser feitas. Porque como é que a gente vai poder liderar um grupo de pessoas sem a gente ter uma liderança de si mesmo, sem a gente ter um autocontrole? Isso. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter um cuidado com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente se alimenta, porque o que a gente está vendo também é o que a gente se alimenta. Então, para a gente poder ser um bom exemplo para as pessoas, a gente tem que ter esse cuidado, tem que olhar para si. E porque o que a gente se alimenta, a gente transmite também para as pessoas. Então, a gente tem que ter essa concentração de si mesmo, o autoconhecimento de si, o autodomínio de si, sendo um líder, porque a gente transparece isso no dia a dia. Essa constância, isso tem que ser uma constância, uma disciplina, de diariamente a gente refletir, ter isso. Isso é um pilar essencial de um líder. Ele olhar para si, tem que ter a condição de saber o que está acontecendo dentro de si. Examinar os pensamentos que a gente tem. Os nossos pensamentos, ver se nós estamos no caminho certo, se as coisas que nós estamos pensando, está certo que nós estamos pensando. Então nós precisamos ter esse autocontrole para poder liderar um grupo. O Felipe me colocou numa saia justa agora, que ele falou do que a gente come e tudo, eu tô comendo meio errado, não tô sendo muito exemplo. Faz parte. Você tá mais em você, Felipe. Você está em construção, você está em construção. Quando eu falo assim, a alimentação, né? Pela palavra, né? Pela palavra, pelos pelo que a gente está exemplos, vendo, pelo que a gente... Porque isso também para mim é um alimento, né? Não é só o próprio alimento. Isso é fundamental para mim também. O que você falou do alimento cabe também você mostrar saudabilidade, você mostrar que, você como líder, as pessoas te olham em todos os aspectos da sua vida. Pô, como é que o cara... Poxa, meu chefe ali, o cara só anda bêbado nas baladas. Tem sabe? isso, com certeza. Pô, meu chefe fala pra gente cuidar da família, cuidar da alimentação, mas meu chefe, o cara só come errado e tal. A gente falou do líder Jesus, né? Vós sois o sal da terra, né? É o tempero de tudo isso, né? Então a gente tem que ver que a gente também tempera a vida das pessoas, né? E justamente isso, a gente ser um líder, a gente também tem que entender as pessoas numa situação de gestão empresarial, entender o que aquela pessoa está passando a maioria das vezes. Vocês são assim? Sim, claro. Para a gente poder entender o próximo, a gente tem que entender de si, né? Quando a gente passa a entender da gente, é uma coisa que acontece comigo diariamente. Quanto mais eu entendo de mim, mais eu posso entender do próximo. Então, é claro, para poder entender dos outros, a gente tem que estar alinhado com nós mesmos. E é isso, procuro entender assim, um líder ele tem que liderar pelo lado da solução do problema, ele tem que estar do lado da solução, não do lado do problema.
surgiu uma situação com a equipe, com o liderado, a gente precisa estar olhando o problema por um outro ângulo, olhando por cima, não pelo lado do problema. E isso, é claro, a gente tem que estar bem com nós mesmos. A gente tem que ter uma paz de espírito, tem que estar com o espírito em paz para poder resolver as coisas. Como é que a gente vai resolver uma coisa se a gente não está bem com nós mesmos? Então começa por aí, começa dentro de casa, né? Começa na nossa família. Quando a gente sai de casa, a gente tem que deixar a família bem, tem que deixar ali as coisas dentro de casa bem, para poder estar com a cabeça boa para resolver as coisas do dia a dia. É isso, na minha empresa, assim, eu procuro deixar a porta da sala aberta. Como a gente falou aqui no início, né? A gente traz essa gestão. Eu já vi algumas empresas que o chefe ali, o dono da empresa, não quer papo com ninguém, só quer resolver um negócio ali e não quer papo. Na minha empresa, a sala fica aberta, a porta da sala fica aberta, para que as pessoas possam me procurar quando for necessário. Mas é claro que não é o tempo inteiro, porque se tiver gente vindo procurar a gente o tempo inteiro é porque a liderança não está boa. Sim. Então a gente precisa também, como Jesus Cristo fez, formar as pessoas. E depois que a gente forma as pessoas, a gente tem que acompanhar as pessoas. E tem que ter constância nas coisas. Tem que ter, ali no dia a dia, tem que ter a constância. Sem a constância, não tem como a gente resolver o que precisa resolver. A empresa vira uma bagunça. Isso aí. Eu costumo dizer que Deus é tão perfeito na criação que deu 2 ouvidos e uma boca. Porque para nós mais escutarmos do que falarmos, em determinados momentos é mais importante escutar do que falar. E você liderar de uma forma que você é um bom ouvinte, quando você lidera, você tem a capacidade de sintetizar, você tem que sintetizar as coisas, né? Então você escuta um colaborador, igual o Felipe, mantenha a sua porta aberta, porque às vezes vem uma ideia que revoluciona seu negócio, revoluciona aquele problema que você está passando, né? Então ser um bom ouvinte é um aspecto fundamental da liderança, na minha opinião. E ter esse sentimento de dono, né? Que a gente está construindo algo, não é só a pessoa tá ali construindo, ser meu funcionário, né? Meu colaborador, ele faz parte daquela construção, daquele objetivo, né? E você falou uma coisa interessante, que esses dias eu tenho um filho de 2 anos e ele tem uma energia forte. Qual o nome dele? Érico. Ele tem energia forte assim, e às vezes ele fica gritando e tal, quando ele quer alguma coisa, né? Faz aquela manha. Aí eu falei para ele ontem, Érico, é o seguinte, você tem uma boca, você tem 2 olhos e 2 ouvidos. Isso é para quê? Para você observar o que você está escutando, observar o que você está vendo. Que aí, você tendo atenção nisso, você vai poder falar melhor. Isso aí. Você quer que teu pai faça o que você quer? Fala tranquilo, você não precisa falar desse jeito. Isso aí. Aí ele ficou calado, assim, 2 anos, né? Ficou calado. Entendeu, pai? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, como você falou, né? Como a gente foi criado, né? A nosso próprio corpo, né? E eu vejo que o líder é aquele que serve, né? Sim. E não é muito fácil, às vezes, servir. Chegar ali, às vezes a gente treinou o colaborador 1, 2, 3 vezes, e ainda precisa de uma 4ª, às vezes de uma 5ª vez, para a gente ajustar alguns pontos, a gente ter paciência, que a gente sabe que a pessoa tem potencial, e aí tem aquela... Entra a parte da cultura, né? A cultura de estar sempre trazendo a percepção de como que trazendo os resultados, trazendo o colaborador para dentro da empresa. Eu acho que isso é importante, né? O Felipe está tocando um projeto na empresa como um todo, no grupo, e de treinamento, sabe? Sim. Contratou uma consultoria e esse treinamento vem uma vez por semana com a equipe. E nós não escolhemos apenas os gerentes para essa mentoria, esse treinamento. Nós trouxemos pessoas de vários cargos hierárquicos, sabe? E é interessante que todas as dinâmicas, tudo envolve todos. E a gente consegue perceber que tem pessoas, colaboradores, que têm um perfil extremamente de execução. Tem outros que são criativos e não estão na função de liderança ainda, sabe? Então a gente está conseguindo, dessa forma, observar que nós temos diamantes brutos que dependem, igual você falou, treinar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, porque hoje a gente está tendo a oportunidade, como líderes, verificar os nossos colaboradores, quem tem potencial e quem não tem naquela determinada função. E aí sim, fazer um planejamento específico para aquele colaborador, para ele chegar na hierarquia da empresa. E como o Felipe colocou muito claro para eles, e é algo que ele defende muito, a gente tem que trabalhar todos os nossos liderados de uma forma que eles possam se tornar nossos sócios lá na frente. A gente precisa de braço, a gente precisa de pessoas. Nós somos jovens, a gente quer crescer, a gente quer empreender, a gente quer gerar mais emprego. Chega um momento da vida que não é o sucesso financeiro
somente o que importa, sabe? É você somar na vida das pessoas, é você deixar um legado para sua família, para os seus filhos, você falar assim, o papai, a mamãe conseguiu construir essa situação de você multiplicar, sabe? Então o Felipe defende muito isso, é algo que eu estou aprendendo muito com ele no dia a dia, porque ele vem se preparando pessoalmente há bem mais tempo, né, atrás de conhecimento, atrás de apoio, para se formar um líder melhor. Então, estou aprendendo muito com ele. E uma das coisas que ele deixa bem claro, Wagner, a gente tem que desenvolver pessoas para serem nossos sócios, para serem pessoas que nos ajudem a crescer. E falando nisso, eu tenho uma produtora e eu falo exatamente a mesma coisa. Claro que eu estou no nível assim. Vocês até parecem bem um pouquinho menos mesmo. Vocês falam mesmo. Colaboradores atualmente. Magrinhos dois. Mas eu falo para todos. Parece aquele rapaz do Homem-Aranha que fez o filme do Homem-Aranha, não parece? Não fala isso não, não fala isso não. Parece, pô. Vai querer cobrar cachê para estar aqui. Cachê de mim mesmo, né? Mas eu falo pro pessoal que trabalha com a gente na produtora que a ideia é todo mundo se tornar sócio da produtora. Porque eu tenho também outros objetivos, outras coisas. Aí, uma pergunta, como é que a gente faz ter esse senso de a pessoa querer e chegar nesse ponto de se tornar sócio? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa ter um bom ambiente de trabalho. Um bom ambiente. Isso aí já faz parte, assim, também um pouco da cultura empresarial, né? Porque se a gente olhar assim, a cultura é a arte de cultivar alguma coisa. Se a gente olhar a etimologia da palavra, né? A cultura é de cultivar alguma coisa. Então, nós vamos cultivando um bom ambiente, vamos cultivando reconhecimento pelas pessoas. Isso não é só do próprio líder que está em cima, do gestor da empresa, para o que está embaixo. Mas, em geral, todos os líderes têm esse senso de reconhecimento. Comemorar os bons momentos que a gente galgou ali dentro de uma empresa. Por exemplo, também, uma coisa que eu faço, tempo de casa. As pessoas que têm 5 anos de tempo de casa, anualmente a gente comemora. Então, isso é bom para as pessoas. E ali eu sempre deixo claro que eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas que ninguém cresce sozinho. Até Jesus Cristo, o próprio Deus, aqui na Terra, ele formou alguns discípulos, 12 discípulos. Então, nós precisamos seguir. Ele está deixando um exemplo, está mostrando para a gente como é que faz. A gente precisa mostrar para eles que nós precisamos, para crescer, nós precisamos de gente. Então é isso que eu faço, eu sempre deixo isso claro. A gente comemora também os aniversariantes, então a gente está fazendo o quê? Está reconhecendo. E reconhecendo a gente vai, digamos assim, instigando as pessoas a quererem crescer junto com a gente, querendo estar junto com a gente. A gente precisa valorizar as pessoas, também é desse jeito, fazendo isso a gente está valorizando as pessoas. Oportunidade de crescimento, a gente, se for possível dentro de uma empresa, montar um plano de carreira. Nem todas as empresas fazem isso, porque tem empresas que é mais difícil, mas assim, a gente tem que estar sempre identificando quem são as pessoas que podem estar crescendo e estendendo as mãos para essas pessoas, instigando essas pessoas para que elas possam crescer também. Porque às vezes tem ali um diamante bruto que a pessoa é um diamante, mas não sabe. Aliás, todo mundo é um diamante, mas assim, tem uns que estão mais fácil da gente... Tem uns que são mais carvão, né? São carvão, precisa anos para poder virar um diamante, mas tem ali uma potencialidade, né? Exato. Com então certeza. Um líder ele tem que ter essa condição de ver quem está sempre procurando ver quem é o próximo ali que pode ser desenvolvido e chamar esse para cima, estender a mão para ele e dar oportunidade para ele também treinar outras pessoas. Então essa é uma maneira boa que eu vejo assim, de estar mostrando às pessoas que elas sejam nossos sócios um dia. Eu deixo sempre claro isso na minha empresa, que todos podem um dia chegar a ser meu sócio. Pode ser gerente, mas pode chegar a ser meu sócio. Porque assim, a gente que está querendo crescer, a gente precisa de gente junto com a gente. Gente boa junto com a gente. É isso aí, essas perspectivas são importantes incentivos, né? E todo momento é o olhar, né? Olhar no mesmo olhar, né? Isso é importante, né? Assim, quais são os principais desafios que vocês enfrentam de uma gestão empresarial? Porque assim, vamos lá agora, né? As situações que às vezes precisam a gente estar entendendo, porque nem sempre só de flores é o caminho, né? Então tem algumas situações aí dentro do caminho que tem alguns pedregulhos. E quais são os principais desafios que vocês enfrentam dia a dia? É um desafio de gestão de pessoas? É a parte mais da burocracia? É a parte de o que é? Felipe, de problema é que... Então, para nós. Olha,
Eu até recebi ontem uma mensagem, rapaz, eu torceu meu celular, eu achei engraçado. Falou assim, você quer conhecer um empresário? Você planta um comprimido de Rivotril, rega ele com energético e depois você toma ele com café. Aí você vai ver o que é ser um empresário. Você vai ter que misturar só os ápices, né? Os ápices dos trem. Rapaz, o nosso desafio hoje, a gente vive um momento de muitas incertezas. Quando você vai para as questões políticas, isso acaba chegando no nosso negócio, na burocracia em si, né? A gente tem um emaranhado fiscal, tributário, a gente tem uma justiça do trabalho ainda muito paternalista, a gente tem órgãos de fiscalização que não se entendem. Então a gente tem muitas diversidades que todo dia chegam para, de certa forma, dificultar o nosso negócio. Mas a gente não pode usar isso como desculpa, sabe? Acho que a gente tem que se preparar para lidar com o que nós temos, né? Acho que Brasília em si, tem muitos aspectos a se desenvolver para facilitar a questão dos empresários. Mas quando a gente afunila mesmo, a maior dificuldade que nós temos ainda em pessoas. Descobrir talentos e reter talentos. A gente vai ter oportunidade de voltar aqui em episódios para frente para trazer cases, para trazer coisas que a gente hoje está implementando na empresa, para a gente colher os louros disso lá na frente e poder compartilhar de forma mais objetiva com vocês a eficiência dessas decisões que a gente está tomando, com as decisões que o Felipe tomou de desenvolver as pessoas, sabe? Então hoje, no nosso negócio, a maior dificuldade são pessoas ainda. Os outros aspectos, a gente tem que se basear em ter um jurídico para te ajudar, uma assessoria contábil para te ajudar, porque não é fácil. Mas ter pessoas boas e desenvolvê-las, eu acho que é o maior desafio ainda para o nosso negócio. E trazendo pessoas para engajar na empresa, né? É preciso, eu acompanho o Felipe aí nas redes sociais e vejo que o trabalho dele, ele busca realmente esse estudo para implementar isso nas empresas, né? No ramo que tanto tá da hotelaria, como na parte alimentícia, na parte de ecoturismo. Se puder a gente falar um pouquinho mais a respeito para frente depois um pouco disso, dessas diversificação desses ramos de atuação de vocês, eu acho que é legal, né? Para a gente poder entender. Então, trabalhar pessoas. É a pior, vamos dizer assim, é o maior desafio que se tem para engajar essas pessoas no crescimento da empresa. Só para deixar um gancho para o Felipe falar mais sobre esse assunto. Sim. E não estou puxando sardinha para ele não, porque é meu sócio, mas além de sócio é meu amigo antes disso. E o Felipe, como se fala de pessoas hoje, ele está buscando um desenvolvimento pessoal que, se olhasse pela história que a família tem, que ele tem empresarial, era alguém que poderia estar acomodado, sabe? Sim. E ele se tornou exemplo para muitas outras pessoas, para outros empresários que estão passando pelo processo que ele está passando, de tocar os negócios da família, de tocar outras coisas. E ele tem sido um exemplo, e foi para mim, de não parar o desenvolvimento pessoal. Mesmo tendo uma estrutura que, para muitas pessoas, para muitos... calma aí, eu não preciso mais de tanta coisa. Não, o Felipe tem se desenvolvido e isso tem disseminado, né, na equipe, disseminado em outros parceiros de negócio que nós temos, sabe? As pessoas estão percebendo, cara, nós não podemos ficar parados. Se o cara tem essa estrutura, ele está se movimentando e está fazendo isso de forma espontânea, natural e por ver uma necessidade de multiplicar conhecimento. Então, voltando no assunto de pessoas, hoje ele se tornou um dos pilares necessários para que na cultura da empresa fique enraizado que pessoas precisam ser desenvolvidas e elas precisam querer isso também, sabe? Não adianta você ficar batendo em ferro frio se você perceber que aquela pessoa, para ela, é aquilo, é aquilo, né? E investir naquelas pessoas que querem. Exatamente isso. Começa pelo nosso querer, né? Eu vejo que um grande desafio hoje na gestão de algumas empresas está no próprio dono da empresa. Isso aí. A pessoa não transformar, né? A pessoa muitas vezes fica envolvida no processo, na operação da empresa e não olha para ela mesma. E esquece do resto. Fica olhando só aquilo ali e a empresa sente aquilo ali. Porque a gente entende, eu entendo, que é de cima para baixo, né? A construção ela vem de cima para baixo. O que está em cima é reflexo... O que está embaixo é reflexo do que está em cima. Então, assim, o gestor, obviamente, ele está em cima. E o que está por baixo é reflexo dele. Se o gestor está pensando só na operação, o que está embaixo não flui de uma maneira boa, porque o gestor ele tem que estar sempre trazendo coisas novas. Mas para trazer coisas novas, ele precisa também estar bem com ele mesmo, ele precisa se desenvolver. Eu gosto de falar assim, né, o CPF forte.
O CPF precisa estar forte. O CPF ele tem que ser mais forte que o CNPJ. Porque a empresa ela vai e pode ser vendida, ou pode acontecer alguma outra coisa, sujeito a acontecer alguma outra coisa com a empresa que não seja boa, mas o CPF fica. O CPF está sempre com a gente, porque é o CPF do gestor da empresa. Então é isso que o nosso maior bem é o CPF nosso. Depois é o CNPJ, que é uma pessoa jurídica que a gente mesmo criou junto com um sócio. Então já é outra pessoa, mas o mais forte mesmo é o nosso CNPJ. Então a gente precisa trabalhar pelo nosso CPF. O mais forte é o nosso CPF. A gente precisa trabalhar pelo nosso CPF. E como é que a gente trabalha? É pela disciplina do dia a dia, pela constância ali nos deveres que nós temos. Meus deveres é acordar cedo, se desenvolver, estudar, ler um livro dentro da minha área. Muitos gestores eles não estão tão envolvidos na operação que eles não lêem nenhum livro dentro da área deles. E como é que vai ficar a empresa? Como é que fica a equipe sendo que você não olha para si? Né? Uma outra coisa que aqui dentro do que o Wagner falou, né, que os desafios são as pessoas, a gente vê assim, uma coisa que nós vamos implementar, né, já estamos implementando isso, é um RH muito forte. A gente precisa ter um departamento de RH Isso aí. bem forte. O processo seletivo ele tem que ser muito bem feito. A gente tem que identificar as pessoas certas, aquele método DISC, que identificar as pessoas dentro do... A gente vai até começar a implementar isso, ver se a pessoa é uma pessoa mais oral, uma pessoa melhor para falar, ou se é uma pessoa mais controladora. Então, tem esses perfis comportamentais. E a gente, identificando isso, a gente coloca a pessoa no lugar certo. Porque o que adianta colocar uma pessoa para desenvolver planilha, para trabalhar dentro de planilha, sendo que a pessoa gosta de falar? Então, ela deveria estar ali sendo um atendente, trabalhando com, no meu caso, sistema de reservas, ali atendendo as pessoas pelo telefone ou pelo WhatsApp, né? Então, a gente precisa ter um RH bem forte. O RH tem que ser muito ativo dentro da empresa. Ele tem que ter um sistema o processo seletivo dentro da empresa tem que estar aberto o tempo inteiro, para que a gente possa estar colhendo novos diamantes, identificando novos diamantes. E não adianta a empresa ficar ali com a turma, ou a empresa está crescendo, ou ela está... Ou um sistema em si, ou ele está em crescimento, ou ele não está. Ou ele está em decréscimo. Então, a gente precisa sempre estar incentivando esse crescimento. E um sistema de RH, nós estamos bem feito, bem elaborado, um departamento de RH bem elaborado, nós estamos incentivando esse crescimento dentro da empresa, porque tem gente nova entrando o tempo inteiro. E aqueles ali que não estão tão bons, a gente disponibiliza eles para o mercado, estão fazendo um bem para a pessoa também. Porque às vezes a pessoa está ali num lugar que não é o lugar ideal para ela. E nós vamos sempre identificando outros diamantes, desenvolvendo esses diamantes e trazendo eles para o nosso dia a dia ali, para a nossa empresa. Gostei da parte do CPF, né? Vale mais que CNPJ. Isso aí sintetiza tudo a parte de gestão empresarial, ao meu entender, e conceitua um líder, né? Sim. Conceitua um líder, porque se a pessoa está mais preocupada no CPF especificamente, a pessoa que é um líder, então ela está preocupada num todo, né? Porque é interessante, do jeito que você falou que o RH é um importante dentro de uma empresa. Muito, muito legal você ver essa forma de, pelo RH, você captar e colocar os perfis de cada um se adequando naquilo que é o seu talento, vamos dizer assim, né? Tem um amigo meu que a gente até vai trazer ele aqui daqui uns dias, só não conseguimos encontrar a agenda, que é o Vitor, chama ele de Checks. Ele fala que uma empresa é como se fosse um time de futebol. Tem o atacante, tem o meio de campo, tem os laterais, tem o zagueiro, tem o Cada um com sua característica. Cada um com sua característica. Não adianta você pegar o atacante e botar ele na zaga. Ele pode ser o melhor atacante do mundo. Se você botar no lugar errado, não vai funcionar. Ou mesmo um zagueiro botar no ataque, ou um goleiro ir para o meio de campo. Não adianta. Cada um tem sua função. E é importante o líder, ele entender qual é a função da pessoa, né? Uma vez um amigo meu falou assim, cara, eu estou pensando em demitir tal pessoa, lá da empresa dele. Eu falei, cara... E aí, o que você acha? Eu falei, eu nunca teria contratado. Porque a pessoa nunca quis estar no lugar onde estava. Né? Então, assim, ele botou a pessoa num lugar que ela não queria estar, né? Então, essa parte de... Até fala, né? Contratar devagar e demitir rápido. Isso aí. Isso é fácil falar, né? Mas não é fácil fazer, né? Tem vida pessoal, a vida envolvida, né? Toda a história também da pessoa, né? Às vezes não é tão fácil, né? E como lidar com, o Wagner,
Como que a gente pode lidar com o esgotamento, o esgotamento, o estresse pessoal, na vida profissional? Eu sei que a vida não é fácil. E o cara, para ser um grande empresário, situações ele atravessa, né? Eu acho que o desenvolvimento pessoal, conhecer, né, o seu eu, o Felipe colocou no início aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, a importância de você se conhecer, porque como é que você vai liderar se você mesmo não tem controle sobre a sua própria vida, sobre os seus pilares, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sua vida social. Então a gente tem que se fortalecer nisso hoje. Eu acho que uma fé, a sua crença é fundamental, te energiza, te dá força para passar. Porque eu acho que tem muito, hoje em dia na internet, tudo é muito perfeito, né? As pessoas postam momentos perfeitos. Até os próprios empresários vendem o tempo inteiro uma receita de sucesso 100%. Isso não acontece na minha vida, por exemplo. Tenho altos e baixos, tenho dificuldades. Mas o importante é manter centrado e reconhecer que a gente precisa de ajuda, cara. A gente precisa de um amigo, precisa de uma mão amiga, precisa de um bate-papo, precisa de uma hora desabafar, sabe? Acho que ser referência ou ser um líder não significa ser perfeito. Significa saber que opa, eu vou estar aqui para melhorar o tempo inteiro, né? E um assunto puxa o outro, eu acho interessante hoje, porque a gente vive dificuldade como empresário, como líder, mas os nossos colaboradores vivem muito isso. E numa dificuldade muito maior, porque às vezes são funcionários de um salário, de uma remuneração, né, mais baixa, então passa por toda a dificuldade que grande maioria do povo brasileiro passa. Então a gente se preocupar hoje com essa saúde também mental dos nossos colaboradores é importante. Eu até escutei um empresário amigo meu dizendo esses dias uma coisa que deu muito resultado na empresa dele. Ele tem uma empresa de terceirização, segurança, conservação, trabalha nos ministérios, então ele tem mais de 4 mil funcionários. E ele fez um convênio, cara, com uma empresa de telemedicina. Paga um valor, cara, R$19,90 por funcionário por mês. E o funcionário tem acesso a algumas coisas via remoto, né? E ele falou que o serviço mais procurado foi o de psicólogo. E que ajudou demais o nível de faltas nas empresas dele, que ajudou demais o clima. Então foi uma medida que essas pessoas que procuraram por esse psicólogo, às vezes não tinham um amigo, às vezes não tinham vergonha de desabafar um problema que estava passando. Então ele se preocupou com o colaborador lá na ponta, numa doença que hoje é a doença do século, dizem, a depressão, né? Tem matado demais da conta. Então a gente se preocupar também com o aspecto psicológico do nosso colaborador é importante, sabe? Criar um clima, igual o Felipe colocou, um clima organizacional propício para que ele, tem essa possibilidade de não entrar dessa depressão aí, né? Felipe, conta um pouco dessa transformação na sua vida, disso aí, de perceber que é importante estar estudando e estar se transformando a cada momento. Eu vejo assim, vem pelo lugar que a gente frequenta, né? Por exemplo, eu passei a frequentar lugares, grupos de mastermind, onde tem algumas pessoas que estão buscando também o que eu estou buscando, que é, além do desenvolvimento pessoal, mas também desenvolvimento empresarial, de gestão. Então, quando a gente se associa com algumas pessoas que querem o que nós queremos também, as ideias vêm, a gente recebe a energia ali daquele ambiente que a gente frequenta. Então, começa por aí. Por mim, começou por aí. A gente, frequentando esses lugares, eu frequentei ainda frequento alguns grupos assim, empresariais, onde a gente tem encontros, alguns, depende, né, do que... Vou falar de uma aqui que eu estou recente, aqui de Brasília, inclusive. Certo. Esse daí a gente tem encontros, a gente tem um grupo no WhatsApp e temos encontros mensais, numa churrascaria ou em algum restaurante, onde alguns da gente tem a oportunidade ali de apresentar alguma coisa para os outros que estão nos demais grupos e conversar. Eventualmente também nós somos amigos, uns mais próximos de uns, o grupo é grande, mas eu tenho alguns amigos que são mais próximos, outros que não. Mas assim, a gente pode conversar e sempre o assunto, a maioria das vezes, né, o assunto é empresa, é gestão, é desenvolvimento pessoal. E isso então instiga a gente a querer estar melhorando. É uma força, né? Digamos, a gente tem uma cultura ali nossa. E essa cultura, a gente reflete essa cultura, a gente recebe dessa cultura e reflete essa cultura para dentro da empresa, para o nosso dia a dia. Então, isso que eu vejo que faz o ambiente que a gente frequenta, faz a gente querer melhorar, incentiva nós queremos melhorar, traz força para a gente.
Os funcionários recebem o feedback do desenvolvimento deles, né, nas empresas de vocês? Vocês procuram levar isso para eles? Com certeza. Os funcionários, eles veem, né? Eles veem nos liderados, eles veem essa melhora. Eles veem. E eles buscam também querer se desenvolver. Quando a gente se desenvolve, as pessoas que estão próximas da gente, eles buscam querer se desenvolver também. Na verdade, a gente chama nem de funcionários, né? De colaboradores, né? Eu acho que o intuito é esse. Olha, a gente até conversou a respeito disso, não tem muito tempo, e nós decidimos, assim, eu mesmo estou chamando mais de time. Time? Mas assim, tem os colaboradores, tem os funcionários Sei. e tem o time. Aí eu tô chamando mais de time. O colaborador tem dor no final, então a gente assim, tá colado com a dor, colabora com a dor. Então a gente resolveu tirar a dor do... Tem um vencedor também, né? Tem um vencedor, ele vence a dor, né? Nós decidimos chamar de time, mais time, assim, que fica uma coisa mais engajada. Mais unido. Vamos policiar, que eu falo demais colaborador ainda. Vamos policiar, chefe, pode deixar. Time, pode deixar. Agora o Felipe falou de uma coisa dessas reuniões empresariais e me veio uma situação. Há anos atrás, 20, 30 anos atrás, a troca de informação entre empresários era algo muito, era um dilema, assim, sabe? Ninguém pode saber quanto eu faturo, ninguém pode saber muito do meu negócio. E esses novos tempos agora, a tecnologia, a internet, a aproximação que houve entre os empresários, trouxe essa possibilidade de trocas mais reais. As pessoas hoje estão muito encarando isso de forma muito profissional, sabe? Você senta, cara, o Inside lá, um dos negócios. Pô, eu participei de uma reunião com o Felipe, com outros donos desse ramo. E, cara, é muito aberto hoje em dia, sabe? Não tem aquela coisa de ficar protegendo a informação, porque vai virar meu concorrente. Então, a gente que está vendo nessa safra nova aí de empreendedores, a gente tem que extrair o melhor disso, sabe? De ter essa oportunidade, de ter essa troca e fazer isso de forma muito honesta, de forma para crescer, buscar conhecimento e compartilhar conhecimento. Sim. Quando você compartilha, você aprende também, né? Então a gente está vivendo um momento bom nessa, é uma fase boa agora de nós aí podermos compartilhar com outras pessoas, sabe? É interessante isso, né? Aprender essas inovações e como vocês, com essas inovações, vieram a tecnologia, né? Hoje em dia, a adaptação daquele também, culturalmente, entra na cultura também da empresa empresarial, a parte da tecnologia. Vocês têm enfrentado algum desafio quanto a isso ou tranquilo? Eu encaro tecnologia em duas vertentes hoje no nosso negócio. Sim. Existe utilizar a tecnologia, o que é a rede social, o que é tudo isso, para se aproximar do seu cliente, para divulgar o seu negócio, para ter feedback do seu cliente, se o negócio está indo bem ou não, se você está atendendo bem ou não. Essa tecnologia hoje é impossível navegar na modernidade sem envolver, sem pegar uma equipe de marketing, desenvolver toda essa questão tecnológica para tratar com o seu cliente, para divulgar a sua marca. E a tecnologia que se envolve na gestão, na própria operação. Né? Nosso grupo de negócio comprou agora uma fábrica de salgados. Sabe, é um ramo que a gente está entrando, tem uma semana. Mas, pô, já fui lá, caramba, isso aqui a gente tem que investir na tecnologia, em se modernizar e tal. No ramo de restaurante, cada dia que passa você tem uma forma diferente de atender o cliente. Sim. O cliente chega hoje em alguns lugares, ele mesmo toca o screen lá, faz o pedido, que é uma experiência diferente. Então a gente não pode ficar alheio a essa tecnologia. O que te trouxe ao topo não necessariamente vai te manter no topo. Você precisa se reinventar o tempo inteiro, né? Então não dá para a gente liderar, para a gente guiar o nosso negócio sem estar muito próximo do que está acontecendo nessa revolução. E é tudo muito rápido. Né? Ontem era um trem, hoje já é outro. Nós temos que estar o tempo inteiro antenado nisso. E é interessante, né? Até pensando aqui, você falando em um dos ramos de trabalho de vocês, de empresarial, é a parte do ecoturismo, né? Então, como que você lidar com a tecnologia com o ecoturismo, né? Na verdade, é assim, você tem que trabalhar isso, a parte de... Eu estive agora visitando há um pouco tempo um parque, vamos chamar de eco... Um resort. Na verdade é um parque ecológico, né? Onde que tem todas as inovações tecnológicas dentro desse parque, mas a preservação também ambiental de toda ela, né? Eu acho que pode ter esse conjunto, né? Preservação e a inovação, né? As pessoas veem que a maioria das vezes vem tecnologia, então você matou aquela situação de vamos dizer, de origem, de virgem, vamos dizer assim, né?
Mas existe isso, né? Você pode trazer inovação dentro de um ecossistema, né? Que você está preservando, né? Sem dúvida, lá no Indaiá está em construção, hoje já tem uma estrutura fantástica, mas tem muito projeto de futuro. Sim. O Felipe está investindo muito nisso. Hoje já tem hospedagem lá. Mas vou dar um exemplo, algo que vai acontecer. Hoje em dia, no prédio onde eu moro, no condomínio onde eu moro, eu desço com o meu celular e entro lá, tem um mercadinho. QR Code, entro lá, compro o que precisa e subo para casa. Sim. Lá no Indaiá vai ter um mercadinho, a pessoa está Excelente. hospedada lá, ele vai poder ir lá e comprar alguma coisa e levar para o chalé dele. Então a gente... O intuito lá é contato com a natureza. Sim. Mas nós não podemos abrir mão de certos confortos, como é que eu vou estar lá no ecoturismo, mas não tem Wi-Fi hoje? Né? Às vezes está indo um médico para lá passar o final de semana, é um obstetra, mas precisa estar com o telefone ligado para poder, se alguém vier ganhar neném, ele tem que vir, né? Então a gente não pode deixar de investir em tecnologia mesmo nos assuntos ligados à natureza. Nesse caso aí da Chapada Indaiá, a gente até já implementou a gente chama de mini market. Aí já tem um mini market, mas ainda está assim no papel. A pessoa vai lá, se serve, pega o que precisa e anota. Mas também, assim, olhando mais para a tecnologia, a gente colocou o sistema de placas solares e também outra que já vem fazendo investimentos né? nisso, Já vamos, assim, digamos, diminuindo o impacto do dano ambiental, porque a gente é autossustentável. Mas também, assim, outra coisa que, dentro da tecnologia, que foi um desafio muito grande, foi a internet. Porque nós estamos lá no meizão, digamos assim, no meio do mato. É Chapada do Indaiá, no caminho para a Chapada dos Veadeiros. Então, ali é uma fazenda onde é difícil o acesso à internet. Mas conseguimos, graças ao auxílio aí do Elon Musk, né? A Starlink, colocamos a Starlink, então temos um link de internet lá muito bom e colocamos em toda ali a área de hospedagem. E vamos estender para cachoeira também. Isso, e como que é lá, Felipe? Conta um pouco, fazendo já um jabá aqui, a parte da Chapada Indaiá, o chalés, a quantidade de cachoeira. É um lugar muito bonito. As pessoas que não conhecem a Chapada Indaiá têm a oportunidade, um local perto daqui de Brasília, que tem o contato com a natureza, tem bonitas cachoeiras, né? E muito legal lá. A Chapada Indaiá, como o nome já diz, né, é uma chapada, é um lugar muito bonito. É no caminho para a Chapada dos Veadeiros, que é mais conhecida aí mundialmente. E lá, catalogado, existem 39 quedas d'água. Aí, assim, temos algumas cachoeiras mesmo, cachoeiras grandes, abertas. Hoje são 7. Tem algumas que estão fechadas. A última que nós abrimos foi a Cachoeira Secreta, porque ela realmente era uma cachoeira que estava ali secreta, estava guardada, as pessoas não conheciam. E nós descobrimos e batizamos ela de Cachoeira Secreta. Tem umas outras que estão fechadas ainda. Tá mais privativo ali, quem quiser conhecer, pode só falar comigo que eu levo lá pessoalmente, mas ainda está fechado para o público. E temos então 7 cachoeiras abertas para visitação geral. Temos cachoeiras ali que é pertinho, 5 minutos de caminhada do estacionamento, já está na primeira cachoeira. Cachoeira assim que dá para ir, é acessível, que dá para ir. E as pessoas podem se hospedar lá? Tem chalé? E temos os chalés também, chalés novos que fizemos a reforma, estavam ali. Eram os chalés mais antigos. Depois que eu peguei a gestão, nós praticamente colocamos ele no chão, reformamos de novo, levantamos ele. E tá lá, são 7 chalés abertos. Tem chalés grandes para a família, com 2 quartos. E tem chalés pequenos para o casal. Temos também uma casa que dá para hospedar as pessoas. Uma casa com 2 quartos, que dá para hospedar uma família maior, com banheira. E tem uma área de lazer com piscina. Tem uma área de camping, área de fogueira. E as pessoas entram... Tem o Instagram da Chapada? Tem, Chapada Indaiá. Chapada Indaiá. Olha aí. Vai lá, que pega as informações, você liga... Esperando vocês, Chapada Indaiá. Fiz o jabá isso, hein? Não, lá... Mas vale a pena, vale a pena. Uma hora daqui de Brasília. Vale a pena aqui. Tá ressaltando isso, né? A gente traz também pessoas e também... traz também lugares que são importantes serem visitados, que vale a pena. E lá é uma riqueza natural, você tem um contato com a natureza, putz, lá é muito bonito. Lá é um patrimônio que Deus permitiu que o Felipe tocasse aí e vai cuidar com muito carinho sempre, porque para as nossas gerações aí, que cada dia que passa estão lidando com tanta degradação, com, né, a natureza sendo destruída, e lá é um paraíso. Lá compensa conhecer. Excelente. Falamos aqui
Falamos de gestão empresarial, falamos de liderança, falamos de cultura empresarial, com esses dois grandes empresários, o Wagner Pacheco e o Felipe Vilela. São duas pessoas que estão aqui de Brasília, que são empreendedores, são, na verdade, empresários na área de hotelaria, na área de alimentícia, do ecoturismo e muito mais, né? Então, gostei muito da presença aqui de vocês. Um bate-papo agradável, trazendo alguns conceitos, nada de receita de bolo, mas vivência, as histórias que realmente consolidam, né? Não é isso, Vitor? Exatamente. E algumas pessoas falam, cara, você criou um podcast, para que isso? É porque eu acabei de ter uma aula aqui, né? A gente tem essa conversa, então, assim, muitas coisas eu anotei no celular aqui para implementar na minha forma de gerir a produtora. Então, se você gostou, aperta no sininho, comenta aqui qual foi o aspecto que você mais achou interessante. E quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Deixa uma mensagem final para as pessoas. Deixo sim. Olha só, uma empresa, eu vejo assim que uma empresa ela precisa de propósito. Tem um hotel que eu administro, que nós colocamos um propósito lá. Tem também o propósito da Chapada Indaiá. O propósito, vou falar aqui dos dois, o propósito da Chapada Indaiá é aproximar as pessoas da natureza. E o propósito do hotel é trazer uma lembrança positiva para os nossos hóspedes. Então, dentro do propósito, facilita para a gente poder estar tendo as decisões certas, tomar as decisões certas do dia a dia. Então, assim, para quem não tem os gestores de empresas, até para o próprio líder também, que não tem um propósito, que ele pense no propósito, possa ter um propósito, porque o propósito, ele nos guia, fica mais fácil para a gente poder saber as decisões do dia a dia a serem seguidas e passar isso para os nossos colaboradores, né? Para o nosso time, passar isso para o nosso time. Um time que ele tem um propósito, ele tem mais uma visão mais clara de futuro. Então, deixa aí o recado para as pessoas que procurem o seu propósito. Procurando o seu propósito da sua empresa e o propósito pessoal, as coisas com certeza elas clareiam. É isso aí, Wagner Pacheco. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Pedir desculpa aí o nervosismo. Não sou tão habituado a falar, mas quero ter oportunidade de voltar aqui com exemplos mais específicos de mudanças que nós estamos fazendo, implementando, trazer. Você falou assim, ninguém deu receita de bolo. Quero voltar e dar receita de bolo para algumas cases, coisas, né? Sabe? Os cases, porque a gente está num momento de muita mudança, de implementar muita coisa, de colocar nossas empresas num patamar organizacional, num patamar motivacional diferente de onde nós estamos, sabe? Nós somos filhos de Brasília e queremos dar muito, entregar muito ainda para essa cidade, empreendendo, trabalhando, sendo exemplo para os nossos filhos, para os nossos amigos. E o trabalho de vocês está de parabéns aí, está valorizando quem é daqui. E desejo todo sucesso para vocês e que a gente possa compartilhar vários outros momentos com bons bate-papos igual nós tivemos hoje aqui, beleza? É isso aí, que Deus nos abençoe na capital federal do país, Lamparina Podcast, 40º episódio, quem diria, né? Exatamente. Já vai fazendo quase um ano aqui de alguns episódios aqui, grandes episódios, você que ainda não conferiu, não pôde ver, né, alguns trabalhos, algumas falas que foram ditas e alguns episódios, vai lá, nós estamos no YouTube, estamos no Spotify e também no Instagram. Lamparina Podcast, eu e meu amigo Vitor Mesquita. Valeu. Valeu, galera. Valeu.